Olá, boa tarde e noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Contextualizando. Nós retornamos no sábado passado, apresentando as pessoas que já estão nos ajudando, e hoje retornamos com um companheiro já também, que é assíduo de carteirinha aqui, que é o meu querido Marcelo Turra. Boa tarde, Marcelo. Fernanda, querida, boa tarde. Uma alegria enorme estar com você, estar com os nossos companheiros queridos de caminhada e podermos conversar sobre a mensagem de Emmanuel, sempre extremamente rica, sempre maravilhosa. Nós hoje, inclusive, vamos dar uma adiantada, né? A gente costuma estudar um capítulo da semana, mas pegamos um capítulo um pouquinho mais para frente, porque é um texto maravilhoso, o que você escolheu, né? E aqui acho válido que a gente sempre faça o estudo daquilo que nos deixa bem, de comentar, né? A gente sempre pede para a pessoa convidada para ela escolher o seu capítulo, embora Marcelo sempre fale para eu escolher, mas eu gosto de comentar algo que a gente se sinta bem, né, Marcelo? Que nos Com vai certeza. deixar também em reflexão, porque a gente vive falando isso. O estudo é primeiro para nós, não é verdade? Com certeza. E você, assim, esse título que nós vamos abordar hoje, esse capítulo que vamos abordar hoje, ele tem um início, ele tem um título bem capcioso, porque ele fala de vantagens que, segundo a gente imagina, né? O que é uma vantagem? É um benefício que você vai ter. Só que ele vai falar de outro tipo, né, de vantagem, de outro tipo de benefício, e que não é um benefício assim lá tão agradável para as pessoas que esperam experimentar, né, toda a felicidade na Terra. Então, Emmanuel faz uma reflexão muito interessante, muito inteligente, como sempre. Eu volto a dizer para você, e digo aos companheiros do Projeto 100, na minha concepção, é o melhor redator espírita desencarnado, né? Melhor espírito redator, com seu poder de síntese, com a sua capacidade de escrever e de encantar. Ele faz quase que poesia no seu texto. É uma linguagem muito poética, mas muito profunda. E vamos falar É, sobre isso hoje. realmente aquele mentor, né? Ele nos acolhe, nos ampara, mas não nos deixa de sinalizar o que realmente nos diz o Evangelho. E eu ouvi uma colocação essa semana muito própria, em que um grande palestrante falava que o Evangelho é de Deus. Jesus é o Cristo que nos trouxe, mas o Evangelho é de Deus, ele está aí permeado em todas as religiões. E Emmanuel consegue colocar isso muito bem dito em todas as explanações dele, em tudo que Chico e ele escreveram em parceria, porque foi uma grande parceria, mas ele sempre nos diz a verdade com um enfoque espírita. E eu acho isso, você pode contestar, você pode não aceitar, mas quando a gente para refletir, né, Marcelo, a gente vê que tem muita verdade ali. Tudo. Vamos começar? Tudo faz sentido. Vamos embora, vamos lá. Você lê? Posso começar lendo. Vamos lendo de pouquinho em pouquinho. Quando você quiser, você pode falar, Fernanda, vou comentar. Então, é o capítulo 24 do livro Rumo Certo, Vantagens Ocultas. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Descansa. Mas que não veio de graça, não veio, não. Pode descansar, dá uma parada ali, respira. É justo que você repouse. É justo que você esteja exausto. É justo que o seu corpo, que a sua fisiologia, ela esteja exausta. A pandemia, ela está nos deixando mental e fisicamente exaustos.
Entretanto, nós que estamos sendo diretamente atacados, porque é fato, né, que nessa pandemia, por mais que a gente generalize a crise emocional, a crise social, a crise econômica que nós estamos vivendo, há pessoas que estão seguindo por ela, passando por ela, com medalhinha de Jesus no peito e indo. Há outras que estão encontrando angústia. Então, às vezes, para e repousa, mas não reclama, porque é justo. Aquele instante que te levou à exaustão, aquele instante que te levou ao cansaço, ele é justo. Não há injustiça divina na dor que nos visita. Eu acho também, Marcelo, que não tem ninguém que não esteja carregando uma angústia. Mesmo aqueles que, assim, visivelmente possam não estar carregando essas angústias, nem ter motivo para tal, eles carregam a angústia de ver os seus queridos próximos angustiados. Então, se você tem já o mínimo de empatia pelo outro, você pode estar bem, mas você até tem uma gratidão, mas também procura corresponder a essa gratidão, fazendo o que você pode pelos outros que não estão nesse momento de conforto. Então, eu acho que esse é um momento de desconforto, são dias de aflição para todos nós, de alguma forma. Porque eu sou assim, Marcelo, eu acredito, eu sei que você também. Nós não conseguimos ficar felizes completamente se a gente vê que o outro está infeliz. A gente queria que tivesse todo mundo desfrutando da mesma felicidade, da mesma alegria, mas isso não é possível nesse momento. Então, a gente tem que nos angustia também, né? Eu vi hoje um vídeo maravilhoso, lindo, né? De lugares lindos e belíssimos. Mas eu fiquei pensando, quantas pessoas têm acesso a esses lugares lindos e maravilhosos? Né? Eram imagens, nossa, que eu gostaria de conhecer, né? Me davam a entender assim, quartos maravilhosos, com uma vista de vidro, para lindas montanhas, com topo coberto de neve, com pôr do sol maravilhoso. E eu só conseguia pensar que tem milhões de pessoas que não têm todas as 3 refeições básicas do dia. Eu acho que nesse momento é um momento de aflição para todos nós. Sou feliz se alguém já conseguiu conquistar isso, mas eu não sei de que forma a gente consegue se distanciar desse momento dos outros. Não tem como, né? Mas vamos continuar. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas, e nem permite venhamos carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam, fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Quer comentar ou continuo? Assim, é uma coisa muito interessante, né? Normalmente a gente, quando vira espírita, a gente fala assim, eu não posso ter pedido isso. Eu não posso. No meu processo de organização de reencarnação, quando eu estava lá, me preparando para reencarnar, eu não posso ter pedido para ter essa vida, né? Eu não posso ter pedido para passar por essa doença, por ter essa relação, ou por não ter essa relação, por ter dinheiro ou por não ter dinheiro, por nascer num lugar que eu não tenho a varanda de vidro bonita com aquela... Eu não posso ter pedido isso, porque seria muita burrice isso, né? Então, assim, eu vejo que tudo é compatível com aquilo que nós suportamos e com aquilo que nós nos organizamos para experimentar. E ainda ouso a dizer, se tiver que ser alguma coisa, vai ser menos. Eu acho que dificilmente vai ser mais. A bondade divina não nos sobrecarrega, porque ela sabe
que a gente tem um limite de suportamento para aquilo. Então, assim, eu vejo pessoas que estão passando, e isso é outro momento, né? Quando a gente está vivenciando pessoas queridas, enfermas, temos companheiros enfermos há quase 2 meses com esse Covid, um processo complexo, fala, meu Deus, mas por quê? Como é que aguenta? Aguenta, faz parte. Infelizmente, isso é o processo para aquela pessoa, para aquela família, para os nossos entes queridos. Quantas pessoas queridas nossas e conhecidas que já partiram, já desencarnaram, familiares de pessoas que a gente ama e gosta. Então, assim, mas como é isso? Isso faz parte de um suporte que existe na gente. Então, não vem extra. Ainda ouso a dizer, a misericórdia divina é capaz de nos aliviar se nós fraquejarmos. Eu me lembro sempre da passagem que diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso. Então, ainda assim, quando você sente que está pesado demais, numa súplica, é possível ainda que você tenha até um abrandamento, um suportamento extra daquilo. Mas dizer que é sede, não. Não é sede. Não é sede. Vamos lá. Vamos continuar. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Eu acho muito legal esse parágrafo anterior. Ele está dizendo: a dor não dura para sempre. A gente tem ciclos, né? Eu já percebi esse ciclo na minha vida, acho que você já percebeu esse ciclo na sua vida. Tem aquela hora que começa a desabar. Brrr, aí você tem aquela sensação de quanto mais você reza, mais a assombração aparece. E de repente acalma. E quando acalma, é o que ele fala: olha, reflete sobre. Pensa na próxima vez que o ciclo das angústias vier te visitar, que o ciclo das dores, prepare-se para ele. Se da outra vez ele te pegou desapercebido, agora ele vai. Você tem condição de se preparar emocionalmente, de criar um suporte de fé, um suporte de conhecimento para esse processo. E ele vai seguindo dizendo, né? Nós não queremos enaltecer o sofrimento dos outros, nós não queremos botar a dor das pessoas em um altar, mas nós queremos dizer que há vantagens educativas. É o homem do ovo, Marcelo, passando? Deve ser o homem do ovo. 30 cartelas, 30 ovos por R$10. Então, olha que passa ovo, passa maravilhoso, pão. Deixa ele, vivo o ovo a R$10, vamos embora. Vivo o ovo a R$10. Então, assim, é muito interessante que ele está dizendo para a gente assim, olha, não precisa enaltecer a dor, precisa botá-la no lugar de destaque, mas entenda que há vantagens em vivê-la, desde quando ela se transforme num mecanismo educativo e transformador. A dor que não propõe educação e, consequentemente, transformação é uma dor inútil. É uma dor sem sentido. E a gente vê pessoas recorrentes no sofrimento, né? Que sofrem. Você fala, meu Deus, a dor dessa pessoa não passa porque ela não aprendeu. Uma hora, quando ela começar a aprender, é possível que a dor entre por outro canal, entre por outro caminho, entre por outro formato. Se não é a dor física, entre na dor emocional, entre na dor da perda, entre na dor do desemprego, entre na dor do fim de um relacionamento. Então, a gente tem várias nuances e que tem, sim, vantagens em saber vivê-las. Esse ciclo que você falou, né? Tem um outro lado do ciclo, né? Quando ele fala assim, aproveitemos a bonança e para a gente aprender. Mas também, do outro lado, né? Quando nós estamos na tormenta, nós podemos visualizar que haverá o momento de bonança.
Eu, pelo menos, eu faço, é um exercício que eu faço. Toda vez que eu me vejo num momento difícil, eu penso, ele vai passar de alguma forma. Como nós, espíritas, já entendemos que nem a morte é um problema, então, ela é uma coisa que nós não queremos no momento, a gente só pensa que a gente tem muito para realizar, mas a gente fala, a bonança vai vir de alguma forma. Então, eu vou crer e vou fazer o que eu posso. O que eu posso fazer nesse momento? Com essa dor, com esses dias de aflição. Porque ele no início, ele fala isso, né? Dos dias de aflição, que são recorrentes nesse nosso ciclo reencarnatório, né? A gente está aqui numa reencarnação e a gente tem esses ciclos, alegria, tristeza, desafio, que a gente vai se sentindo. Então, assim como na bonança a gente perde aquela coisa de que a vida tem que ser bela e eu tenho que ser feliz, não, a vida é marcada por momentos de tormenta, a gente também nos momentos de tormenta deve lembrar, vai vir um momento de bonança. Vai vir um momento de tranquilidade. Eu tenho que fazer o melhor com o que eu estou vivendo agora. Viver da melhor forma para que eu não me sinta muito prejudicado daqui a pouco. Porque dentro dos nossos momentos de tormenta, nós podemos piorar a situação de acordo com a nossa postura dentro daquele momento. E gosto também nesse segundo parágrafo que ele falou, porque ele tira um pouco dessa coisa de o espírita gostar de sofrimento. O espírita não gosta de sofrimento, a gente quer ser feliz, a gente quer ter dinheiro no bolso, a gente quer poder viajar, a gente quer poder ir para o hotel todo cheio de vidro e ver os Alpes suíços, a gente quer. Mas a gente sabe que se a gente está em determinado momento social, eu hoje falava isso com a minha mãe, que eu tenho completa noção do lugar que eu pertenço na minha sociedade. Onde eu estou? Eu estou aqui, Fernanda, professora de ensino público. Então, eu tenho que ter noção do local onde eu estou para que eu possa não me angustiar com o lugar que eu não pertenço nessa encarnação. Estou com 2 pais idosos, estou com uma família, é o lugar que eu estou, isso também faz parte desses momentos de bonança. Onde você está? Né? O que você tem para tirar desse momento seu? Veja esse momento que você está. Eu sempre digo que essa pandemia, ela mostrou para muita gente que não se reconhecia no seu lugar onde ela está. Onde você está nesse momento? Nesse momento em que você é obrigado a se distanciar. E as pessoas estão se descobrindo, eu acho que está acontecendo tanta coisa, que se você passou por um momento mais aflitivo nessa pandemia, se você hoje está num momento mais de bonança, é esse momento aqui que Emmanuel falou, você tem que refletir, você tem que parar para pensar, que momento é esse? Onde eu me encontro? Com certeza. Vamos continuar? Adoro quando você fala. Vamos embora. Tipo, acabou. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos, aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente, se a desilusão não viesse despertar-nos? Ah, eu estava naquele hotel, Marcelo, eu não queria nem saber de ninguém. Na verdade, aqui eu vejo... eu não posso ter dinheiro. É um jogar-se sem medida. Eu anotei assim, a gente se joga nas coisas sem medida e sofre e culpa as coisas, não culpa o seu excesso. Então, assim, aí você tem a desilusão, e a desilusão ela se torna vantagem oculta, que vai te dizer na próxima vez, tenha limites. Aprenda a ter limites. Aprenda a ter limites. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas, nós temos aqui na nossa região, o petróleo, quando estava no auge, quantas pessoas ganharam dinheiro? Mas muito dinheiro. Muitas. Nossa. Muitas. E aquilo ali, elas acreditavam que aquilo seria para o resto da vida, perenemente. E de uma noite...
As Hein? cidades vizinhas surgiram do nada, né? Surgiram. Do Então, nada. assim, de repente, todo mundo se jogou. Era uma trocação de carro, era compração de carro, era casas maravilhosas, eram mansões, salários estratosféricos, filhos indo estudar fora do Brasil, você fazendo tudo o que você queria com aqueles mega salários, que em 6 meses aquilo acabou. Foi 6 meses. Em 6, 7 meses, fez assim. Então, você foi chamado para uma desilusão, houve casos de suicídio, uma concentração de depressão enorme, houve um êxodo da região enorme, gente indo embora, porque acabou o sonho, e voltaram para as suas cidades de origem para viver modestamente, sem toda aquela opulência, aquela sobra, né? Acho muito interessante quando você se joga sem medida e vem a desilusão, ela é instrutiva. Mais uma vez eu volto. A vantagem na dor está na instrução e consequente transformação. Vamos lá. Quem poderia medir os espinheirais de discórdia em que chafurdaríamos o espírito, na equipe de trabalho a que pertencemos, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? O benefício de chorar em grupo, né? De não ser compreendido, o benefício de você ter que lidar com a dissintonia que às vezes ocorre em determinados grupos, inclusive em grupos religiosos, né? Nós somos egressos de um grupo que surgiu disso, né? Ou melhor, que se desfez num grupo que era muito consolidado. Nós tivemos um esvaziamento gigantesco que reflete muito aí. Quando os espinheirais começaram a aparecer, a gente não soube lidar com aqueles espinheirais. E eu sempre faço essa auto-reflexão. Por isso que eu digo para você, esse parte daqui, eu me pós-graduei. Eu não entro em contenda mais em grupo nenhum de onde eu faço parte. Eu me ajusto. Eu também. E se eu não conseguir me ajustar, se a coisa ficar gritante demais, eu me despeço amorosamente, mas não cultivo mais espinhos e nem deixo espinhos mais me espetarem, não. Essa semana eu postei uma frase que ela sempre me traz muita paz interna. Eu adoro. Atribuiu-se a Chico Xavier, eu não sei se é dele, mas a frase é maravilhosa, né? Que ela diz mais ou menos assim, que ser bonzinho é fácil, ser justo é que é difícil. E eu me surpreendi uma vez com uma pessoa do meu trabalho, que eu nunca me vi como uma pessoa justa, embora eu sempre quis ser justa. Deu uma travada aí, não deu? É nós dois. Eu estou te vendo, eu estou com movimento. Mas o meu aqui deu uma travada, mas eu vou continuar falando. Daqui a pouco ele destrava. Daqui a pouco Você ele travou bem. destravou. Voltou. Então, assim, por quê? Eu acho que você perseguir em si mesmo esse ideal de procurar ser justo é um lugar que te coloca no seu devido lugar. Se eu sou justo, se eu procuro ser justo, porque a gente não é justo sempre, a gente não acerta sempre, nunca, a gente procura dar peso para tudo aquilo que a gente consegue enxergar e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu entendo isso que você fala, quando eu penso assim, eu posso me sentir incomodado, magoado, mas o outro também deve se sentir incomodado e magoado. No que eu fiz para que isso aconteça? Que é toda a proposta do Cristo para nós, se colocar no lugar do outro, né? Eu gostaria que fizesse isso comigo. E aí a proposta dele é maior ainda. Mesmo que o outro não veja que ele te faz isso, veja você. Se você já consegue enxergar, faça você o diferente, né? Então, essas lutas e lágrimas sofridas, eu sempre lembro do Chico, porque todo mundo acha que ele foi um santo maravilhoso,
mas ele sofreu com tudo aquilo que aconteceu com ele. Muito, Ele muito. chorava. Ele Fernanda, o Chico só virou Chico depois do Pinga Fogo. Sim, Até o Pinga Fogo pairava ainda sobre o Chico uma grande zombaria por parte de não espíritas. Os espíritas o conheciam, os não espíritas não. O Pinga sim, Fogo apresentou o Chico, e dali para diante, o Chico passa a adquirir um respeito social daquelas pessoas, porque Chico já havia sido ridicularizado anteriormente aquilo para uma revista, se não me engano, o Cruzeiro, que fez uma entrevista com ele, e ele disse que não concederia mais nenhuma entrevista. E aqui, o Pinga Fogo foi a primeira vez, acho que depois de 8 anos, 10 anos, que ele volta a aparecer em público, porque ele fazia o trabalho dele ali. e aí Porque ele, ele eu adoro aquela frase de Emmanuel para ele, né? Que ele foi para o Cruzeiro, mas que Jesus foi para a cruz, para ele não ficar tão triste. Eu acho assim, Emmanuel é um espetáculo. É porque, assim, gente, Emmanuel e Joana de Ângeles têm as inteligência, melhores né? tiradas de mentores. Eu não sou vidente, mas eu tenho certeza que meu mentor me coloca essas coisas na cabeça. Quando eu falo, ele fala assim, ó, isso tudo é bobagem, né? Porque somos nós que sofremos, mas eles tentam nos dar um conforto, né? Um Ó, vamos conforto. dando, porque tem gente que sofre tão ou mais do que você, Você foi para o e a Cruzeiro, vida... você não foi para a Cruz, né? Vou Vamos lá. usar isso. Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambemos da direção das trevas. Fernanda, antes de você ler a próxima frase, que visão, né? Deu errado, você sofreu na mão daquela pessoa, foi livramento. Não ter conseguido foi Ou daquele livramento. local, nem Ou daquele sempre é uma local. pessoa, ou daquele local, é um Daquele livramento. local. É um livramento para que algo pior não acontecesse. Eu vejo muito isso. Eu fico assim, eu fui um cara muito frustrado com o concurso público, né? Porque eu sempre ouvia: você é inteligente, estuda, é estudioso. Eu era um garoto estudioso. Eu fui aprovado em 6 concursos públicos. Eu não fui chamado em nenhum. E tipo assim, aprovado em 4º lugar, em Nossa, 7º. Nunca fui chamado. Assim, tinha umas aprovações em 5º, em 4º, e era aprovado. O concurso, o que eu mais próximo cheguei foi da Caixa Econômica, que eu fui aprovado e fui convocado para fazer o então prova de datilografia, que a gente tem que explicar depois para os outros que mais novos que é uma máquina de escrever. Era a impressora da época com teclado. Era mais moderno, porque já vinha acoplado, né, o teclado com a impressora. Então, eu fiz com 18 anos a prova de datilografia em Macaé, e aí muda o governo federal e cancela todas as admissões de concurso público. Quer dizer, o único concurso que surgiu a possibilidade de eu assumir, o poder público vetou as contratações usando uma emenda, uma portaria, não sei, e vetou. E então eu já passei em 6 outros concursos e nunca fui convocado, sabe? Aí eu falava assim, gente, que frustração. Mas talvez se eu tivesse ido para aqueles lugares, o que eu deveria ter desenvolvido aqui, que venho desenvolvendo aqui, que venho buscando fazer aqui, não se daria lá. E hoje eu tenho a certeza, porque todos os concursos me levariam para fora de Cabo Frio. E hoje eu tenho a certeza que eu não vou me desligar nunca dessa cidade. Eu posso sair, mas eu vou estar sempre vinculado a alguma coisa por aqui, porque é onde a gente está. são as respostas da vida que vão vindo com calma, né, Marcelo? Ler, fazer o estudo dessas obras de Emmanuel, a gente vê algumas respostas vindo para o nosso coração, né?
Porque às vezes a gente acha realmente que deveria pertencer a outro lugar, que deveria estar em outro posto, e a gente fica recalcitrando, né? Jesus mandou a gente não recalcitrar contra os aguilhões, mas porque a gente não entende que aquilo é o melhor para nós, até que um dia a gente realiza, eu não faria o que eu fiz se eu estivesse ainda vinculado àquele local, àquela pessoa. Eu precisava me libertar por mim, para que eu evoluísse. Né? Isso é muito bom. Vamos continuar aqui. Nossas provas, nossas bênçãos. Vou colar esta frase na geladeira. Uma camisa. Uma camisa. Nossas provas, nossas bênçãos. Sim, Isso precisa ser lembrado todos os dias enquanto a gente viver, Fernanda. Eu acho também. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. E esse é o nosso último parágrafo. Eu gosto muito que Emmanuel, e eu vejo isso quando eu vejo alguma entrevista do Chico também, para ele falar alguma coisa, ele vai pontuando e faz várias explicações, né? Não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje, aí ele explica, com paciência e serenidade. As vírgulas que ele vai colocando, né? Porque não basta você ter uma de hoje, né? Você tem que reconhecer que é um contratempo, está te atrapalhando, mas você tem que fazer isso com paciência e serenidade. E eu acho que isso são etapas que a gente vai se descobrindo, não é mesmo? Exato. E assim, eu vejo que a gente não consegue imaginar, por exemplo, você compra uma roupa linda, vai para uma festa. Vai ser uma festa ao ar livre, aberta. No dia da festa, chove. A festa é cancelada. Aquilo te frustra no gasto, te frustra no projeto, mas quem sabe o que poderia ter acontecido com você ou com as outras pessoas naquela situação? Às vezes a gente não sabe os pequenos males, as negativas que você tem na vida, projetos que às vezes não se consolidam e que justamente é porque para que mal maior não aconteça. É sempre essa frase, olha, aconteceu issozinho para que o mal maior não acontecesse. E que a gente pudesse se ver livre de uma questão superior. Então, essas são as vantagens ocultas. Agora, haja sabedoria para identificar em tudo isso que a gente leu, bênçãos, quando para muitas das pessoas, inclusive nós, na verdade, é muito mais maldição em determinadas horas. Ah, mas eu tento, vou até na porta, bato na trave e a bola não entra. Ah, mas eu quero, quando vai chegar na minha hora, não dá. E mas dá certo para todo mundo, para mim não dá. Mão de Deus. A mão de Deus, a bondade divina, dizendo que está te evitando que mal maior não te aconteça. É difícil, né? É muito difícil, a gente sabe disso, porque é muito ruim a gente vê nossos planejamentos frustrados. Mas isso eu acho também que é fantástico, porque é o que nos dá a dimensão de que nós não somos donos da nossa vida. Eu me lembro que a primeira grande frustração que eu tive, tem algumas pessoas que não sabem, mas eu perdi um filho. Eu perdi um filho com 3 meses de gravidez. Foi antes. Estou com o Márcio José, mas foi antes. Bem antes de Tiago, do meu primeiro filho. E eu fiquei revoltadíssima com aquilo. Fiquei revoltada. Porque o feto nem se desenvolveu, é uma coisa natural que acontece em algumas mulheres. E eu fiquei revoltadíssima com aquela situação. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E hoje, quando a gente vê várias discussões em pauta sobre essas coisas, né,
eu fico olhando às vezes assim, que foi um ensinamento que me foi deixado muito claro. Você não tem controle sobre isso. Você acha que tem. Você não tem controle sobre isso. Aí você fala assim, mas eu fiz tudo certo, eu fui no médico, minha alimentação era ótima, eu fiz todos os exames, estava tudo bem. O meu era assim, mas não deu nem tempo. Porque estava no primeiro trimestre, ele ficou como se estivesse no primeiro. Então eu falei assim, mas como assim? Não aconteceu nada, eu não caí, não levei um tombo, não comi nada, não ingeri remédio, o que aconteceu? Então, é isso que eu estou falando. As pessoas, às vezes, acham que tem controle. E essa página nos diz assim, ó, existem vantagens ocultas naquilo que te acontece, porque é um toque de amor de Deus. Mano, começa assim e termina, que é um toque de amor de Deus, que nós não sabemos dimensionar no momento, porque a gente só sabe sentir a dor da nossa frustração. Mas eu acho que tem sempre uma mensagem muito bonita naquele sofrimento. Por isso, essa frase realmente deve ser mantida, né? Nossas provas são nossas bênçãos. São provas. Para alguns, a prova pode parecer menor aos olhos dos outros. Para outros, a prova pode ser maior. Talvez até o meu olhar sobre aqueles que podem desfrutar de uma vista belíssima seja injusta. Eles podem estar passando uma prova muito maior do que a minha. Naquela vista belíssima. Por quem saber direcionar aquele momento e aproveitar aquele momento, conhecedores de que eles são pouquíssimos sobre a Terra. Pouquíssimos. Então, isso traz um peso muito grande de responsabilidade. Então, você vê, mas a gente se frustra e sofre, e vai demorar ainda um tempo para a gente compreender, né, Marcelo? Mas um dia a gente chega lá. E se tivesse os espíritos ajudando a gente, mais rápido ainda. Se depender de estudo, a gente chega. A gente chega, porque a gente tem Projeto 100, a gente tem Café com o Evangelho, que hoje, quando nós estivermos passando, eu estive ontem no Café com o Evangelho, nós estamos tendo que gravar esse programa por causa de uma incompatibilidade de horários, mas a gente esteve na sexta-feira, dia 12 de fevereiro, no Café com o Evangelho, às 7h da manhã. E era isso. Marcelo, quer fazer alguma consideração final? Não, sempre uma alegria, nós estávamos juntos, sempre uma alegria pensarmos sobre isso, sempre uma vergonha que a gente recebe no débito, né, quando lê os textos, passa vergonha no débito, né, e faz parte. A gente vai aprendendo. Eu acho que um dia, de tanto estudar, a gente vai aprender. Com certeza. E que novas reflexões venham e possamos estar juntos. Te agradeço muito, agradeço aqueles que vão estar assistindo aí, que estão assistindo o projeto aí, e acompanhando junto com a gente, tecendo os comentários e fazendo as anotações. E é isso, meus amigos. E semana que vem a gente tem a nossa querida Dora lá do Café com o Evangelho. Ai, você está vendo? Que beleza. É tudo certinho. Aí já a gente vai ter E aí a gente vai ter também a grande alegria de receber a Dora para a gente fazer nossos comentários sobre um texto do livro Rumo Certo. Até lá, meus amigos. Um excelente final de semana, um excelente domingo para todos. Marcelinho, muito obrigada. Um beijo, obrigado, querido.